E aí, guerreiro concursando, vamos trabalhar mais um pouco, né? Agora eu vou falar para você sobre como desenvolver o seu texto, porque no capítulo anterior eu te ensinei a introduzir o texto. Agora você vai aprender como desenvolver, como dar corpo para esse texto, quer dizer, como deixar que ele ganhe expressão, que ele ganhe importância, que ele fique ali, ó, chique, legal, bonito, tá? Mas essas palavras todas que eu estou dizendo sem inventar moda, sem fazer folia, tá? Quando você for desenvolver o seu texto, você vai ter que tomar muito cuidado. Primeiro, ó, eu vou dar umas dicas aqui que elas não são necessariamente dicas de redação, são mais dicas de português, tá? Você que assiste as minhas aulas de português já deve estar ligado nisso que eu falo. Eu sou muito chato com relação à escrita, muito chato mesmo. Eu falo que o concursante precisa aprender e precisa decorar as regras. Então já presta atenção, cuidado com a vírgula, sabe por quê? Porque é muito comum no desenvolvimento do texto, ou mesmo na introdução, concursando errar a vírgula. Sabe quando você coloca um adjunto adverbial de tempo, tá? Por exemplo, no Brasil contemporâneo, eu acho engraçado isso, porque tem um monte de aluno que começa a frase dessa maneira, começa o texto dessa maneira, só que o cara esquece da vírgula. Então tem que tomar cuidado, né? Porque se você faz isso, deslocou o elemento adverbial dentro da sentença, tem que, ó, marcar com a vírgula. E se você não fizer, acaba com a sua pontuação. Se você não fizer, perde nota. Beleza? Então fica de olho nessa dica aí, que ela é, ó, especial ainda mais para o desenvolvimento. Vem para cá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é esse desenvolvimento. Desenvolver o texto. Como é que a gente vai fazer isso? Entenda. Eu já te dei todas as estratégias, tá, as quais eu acho que sejam cabíveis para você introduzir o texto, para você começar ali o seu trabalho. Agora eu vou falar para você, eu vou dar um jeito de pontuar como pegar aquela estratégia de introdução e passar para cá, para o desenvolvimento, porque está muito atrelado, tá? O desenvolvimento está muito atrelado à sua introdução. Na verdade, falei para você que na introdução você já deve dar uma pincelada, quer dizer, mostrar um pouquinho como é que você vai desenvolver o seu texto. Então existe sim uma relação de contiguidade. Olha que bonito, contiguidade, quer dizer, existe uma relação íntima do desenvolvimento para com a introdução. É lógico, o texto é uma coisa só, é um bloco uno, é como se fosse um tijolo, tá joia? Então, toma cuidado com isso. Vamos lá. Seu desenvolvimento tem que ser consistente, tá? E como é que você consegue consistência no desenvolvimento textual? A princípio, você consegue sem a repetição. Quer dizer, quando você tem a proposta do texto dividida em subitens ou não, você deve selecionar argumentos. Porém, você não deve ficar repetindo a mesma sentença em todos os parágrafos. O que eu quero dizer com isso? Se pede para você abordar a transparência nas relações públicas, cuidado, o termo transparência pode aparecer? Pode aparecer essa sentença transparência nas relações no serviço público? Pode, claro que pode. Mas você tem que tomar um cuidado. Aparecer, não fique repetindo. Por quê? Se você falar, a transparência no serviço público é muito importante, porque o usuário deve perceber que o atendimento e o serviço é transparente. Afinal de contas, é a transparência que permite o melhor desenvolvimento social. Olha que coisa ridícula que eu fiz, tá? Eu mostrei para você que isso aqui ficou, ó, dando volta, beleza? Então, se você manda um texto para eu corrigir, tá? Você manda um texto para eu corrigir, pegar a canetinha aqui, ó. Você manda um texto para o professor Pablo corrigir. Escreve um parágrafo assim, vai aparecer do lado do seu parágrafo esse símbolo aqui, ó. O que significa esse símbolo? Que você ficou dando volta, meu chapa. Que você ficou enrolando, choveu no molhado, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez, passei um tema para a galera e era um tema um pouquinho arenoso. A pessoa tinha que ter uma sacada ali e era exatamente sobre essa transparência. Transparência no serviço público, né? Transparência na administração pública. E a galera ficou só falando que a transparência é importante, que a transparência auxilia, mas não falou como é possível ter essa transparência. Não falou. Ou seja, se nós tivéssemos aqui, ó, um copo com a temática, a galera ficou fazendo assim, ó, ficou alisando o copo por cima, não colocou a mão lá dentro, não aprofundou. Então é isso que você tem que tomar cuidado, ó. No desenvolvimento do seu texto, você vai ter consistência se você não repetir,
Se você evitar essa repetição e se você conseguir aprofundar o tema. Eu sei que nem todos os concursandos têm uma desenvoltura para ter esse aprofundamento no texto. Por quê? Você consegue escrever bem sobre um assunto que você conheça, né? É lógico que se você desconhece, tá, o assunto em questão, vai ficar difícil entender ou vai ficar difícil produzir um texto com a mesma qualidade, tá, se fosse um assunto que você conhecesse já de longa data. Então, bastante cuidado com essa noção de aprofundamento. Eu já te ensinei a progredir o texto, eu já te ensinei como fazer a introdução, selecionar argumentos. Agora, saiba, os argumentos têm que ser trabalhados em sua profundidade. Então, veja só. Quais são as estratégias para você fazer isso? Claro, você pode falar assim, eu tenho uma estratégia, eu já estudo há longo tempo e quero seguir da minha maneira. Beleza, então você só vai olhar isso aqui, dar um pouquinho de risada e se alguma coisa servir para você, jóia. Se não, beleza. Agora, se você tem muita dificuldade, agora estou falando para você. Você que tem muita dificuldade na hora de produzir o texto, principalmente no desenvolvimento, você vai ter que absorver essa dica, ela vai ter que entrar em você assim, fazer parte na plenitude do seu ser, criatura. Por quê? Porque isso aqui salva vidas, tá? Salva a vida do cara que precisa escrever texto, que precisa escrever redação. Então, venha para cá. Veja só. Primeiro passo, você vai selecionar a temática, tá? Segundo passo, você vai pensar nos argumentos. E agora sim, vou mostrar para você que tipo de desenvolvimento é esse. O primeiro que eu vou propor para você, da estratégia, é a estratégia de desenvolvimento realizada por, deixa eu virar aqui, causa e consequência. Aí sim, causa e consequência. Fala, Pablo, eu já ouvi isso na escola. Eu tinha uma professora, tá? Essa minha professora veio com um cadernão verde e ela ditava a redação para mim. Pois é, eu também tive uma dessas. Também tive uma professora de redação dessa aí, eu vou te falar. Eu tive professores de língua portuguesa muito bons na minha infância, na minha adolescência. Agora, a redação, ficou a desejar. Sabe por quê? Nós tivemos muitos problemas na hora de articular o texto, porque a minha professora só ditava. Ela só ditava, ela não ensinava como fazer. Tá? Então, olha só. Vamos lá. Primeiro você vai selecionar a temática em questão. E essa seleção de temática vai vir lá na sua proposta. Depois você vai pensar nos argumentos. Quer dizer, se o texto já não te der os argumentos, né? Porque a coisa mais simples do planeta é fazer aquele modelinho de redação. E aqui eu vou ter que falar o nome de banca. Tá? Eu sei que você gosta quando eu falo o nome de banca. Mas, por exemplo, uma das bancas legais, essa banca aqui, Banca CESP, costuma dar para você a temática e subitens para você desenvolver. Quem faz de vez em quando também aqui, a Fundação Carlos Chagas também faz essa de vez em quando, tá? Dá para você a temática bonitinha aqui e 1, 2, 3 itens ou 2 itens ou apenas um subitem para você trabalhar. Mas isso aqui facilita muito a sua vida. Se esse não for o caso, você vai pensar nos seus argumentos. Aí, para o argumento você vai dividir quais são as causas que geram esse argumento e essas causas produzem quais consequências. Sacou? É assim que você vai fazer. Achou a causa, separa e depois você vai escrever a consequência. Lembra que eu te ensinei a fazer seleção de argumentos para colocar numa ordem? Lembra, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu indiquei apenas como pensar o argumento. Pensar numa relação de causa e consequência. Aí, você vai escrever isso num papel, separadinho, num rascunho. Pode ser no rascunho da sua prova mesmo. Colocar esses argumentos soltos, colocar a causa, daí pensar na consequência e articular tudo isso num texto bem bonito. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Vou mostrar para você como fazer isso. Sempre lembrando, seus argumentos têm que ter pertinência. Eles têm que estar ali, atrelados. Uma coisa tem que estar ligada à outra. E aí, outra coisa que você vai perceber é o seguinte. Eu só vou desenvolver 2 parágrafos para essa temática, para essa estrutura, para essa dica. Para outra também, 2 parágrafos. Porque eu quero que você tente reescrever, tá?
ou que você tente reestruturar o parágrafo ou mesmo escrever mais 2, tá joia? Então você vem para cá para você ver como é que eu vou fazer. Olha só, que chique. Então o tema é o seguinte: Sistema prisional brasileiro. Aquele tema que eu utilizei para fazer as introduções, tá? Ah, você vai continuar com isso até o final? Não, vou dar uma variada para você não ficar embotado falando só da mesma coisa. Sistema prisional brasileiro. Qual é meu argumento? O argumento é o seguinte, cara, que ele precisa de uma reforma estrutural porque existe descaso com a pessoa humana. Beleza. Agora, olha só. Esse é o argumento do texto em relação à temática. Eu preciso comprovar isso. Não posso afirmar sem uma prova. E como é que eu vou comprovar? Com a minha estratégia. Então, separei no meu papelzinho lá no meu rascunho as causas desse descaso com a pessoa humana, depois as consequências desse descaso com a pessoa humana. Então, se liga, olha aqui, ó. Primeira causa que eu apontei. Existe uma falta de cuidado em relação à estrutura física dos presídios brasileiros. Não todos, alguns, tá bem? Se você conseguir, souber, você pode citar um exemplo para comprovar isso aqui. Mas há uma falta de cuidado com a estrutura física. Depois, não há políticas eficazes de reinserção social do presidiário. Então, beleza? Isso aqui mostra o descaso com a pessoa humana. Aí você fala assim, Pablo, eu preciso que você me explique. Te explico. Você colocou a causa e daí você vai fazer o quê? Vai desenvolver. Você pode fazer isso aqui, ó. Colocar a causa num parágrafo, desenvolver no outro, né? Colocar a consequência no outro. Ou dentro do mesmo parágrafo, que eu acho que até fica mais bonito. Como assim fica mais bonito? Você pega um parágrafo, coloca a primeira causa, a primeira consequência. No segundo parágrafo, segunda causa, segunda consequência. Então, olha só. A falta de cuidado com a estrutura física gera o quê? Bem, primeiro, uma condição humilhante de vida. Porque a criatura, né, você não vai escrever essa palavra na redação, criatura. Tá? É só exemplo aqui. Porque a pessoa fica, né, sujeitada a condições, tá, péssimas, ausência de condições de saúde, de desenvolvimento intelectual, tá, de próprio desenvolvimento pessoal, social. São vários problemas que são causados ali. Então, falta de cuidado com a estrutura física revela o quê? A consequência imediata é essa. Humilhação, ausência de condição de saúde, de desenvolvimento intelectual, etc. Como não há política de reinserção eficaz do presidiário, o que acontece? Quando o cara está na cadeia, ele vai ter o quê? Uma ausência de perspectiva de vida, porque afinal de contas ele está lá pensando, quando eu sair, eu vou ter mesmo que voltar para a criminalidade, porque não vou conseguir trabalho, ninguém vai dar emprego para esse presidiário. Você já viu aquele vídeo do cara que pega e fala assim, quando isso aqui eu vou roubar mesmo, tô com 35 anos, agora eu não vou trabalhar, né? Então, que nós temos um exemplo de causa e consequência. Eu coloquei isso no texto formalizado para você. Quero que você pare o vídeo agora, tá? Pare o vídeo, dê uma olhada naquele texto e depois volta aqui para a gente conversar, tá joia? Pare, leia e volte. Parou? Vai lá. Beleza. Conseguiu ler? Joia. Agora, você percebeu que essas ideias que eu coloquei aqui estão lá nos parágrafos? São ideias que estão lá intraparágrafo? Lógico, você conseguiu perceber isso aí. Agora, olha que interessante. Eu não precisei de mais do que alguns elementos de coesão para ligar uma ideia a outra. Então, eu coloquei lá, falta de cuidado, blá, 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 gera isso, ou traz como consequência. E é isso que você deve fazer. Isso dá o quê? Consistência, firmeza para sua argumentação. Fica interessante, o corretor gosta. O texto fica, é o que nós chamamos de fruitivo. Tá? Ele tem fluidez. Cuidado, fruitivo é que ele produz resultados. Fluidez é que ele se desenvolve bem. Tá joia? Então, essa aqui é uma das estratégias para você desenvolver seu texto. Curtiu? Curtiu, né? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho, porque eu tenho outras estratégias para apresentar para você. Bora lá. Segunda estratégia agora para você, vamos lá trabalhar um pouquinho mais com isso aqui, A segunda estratégia eu também vou desenvolver, as outras não, as outras eu vou largar a sua responsa. Eu vou te ensinar como fazer, passar a dica e aí você vai poder praticar, assim como essas aqui. Na verdade eu coloco o exemplo
e você trabalha com ela. Legal? Então, olha só. Segunda estratégia é a estratégia da enumeração de fatos. Quer dizer, você pode escrever um texto dissertativo simplesmente, né, validando o seu argumento com enumeração de fatos, ou ainda, se você preferir, dados estatísticos que comprovem aquilo que você disse. Então, olha só, você parte de uma constatação simples, ou seja, parte daquela sentença declarativa lá, tá, que nós colocamos na introdução. Então, veja só, parte daquilo. Depois você vai selecionar fatos que corroborem com aquela constatação, ou seja, fatos que garantam a veracidade daquilo que é afirmado no início. Então toma cuidado na hora de compor esse texto, porque fazendo isso fica muito mais fácil, tá? Você consegue desenvolver com tranquilidade. Por que eu passo essa dica? Para que o concursante já tenha isso na cabeça na hora em que ele vá para o texto, tá? Por quê? Quando o concursando vai escrever, ele precisa ter clareza de que estratégia vai utilizar, não é? Claro que é. Então, olha só, eu vou pegar um tema aqui e vou jogar para você. Quais as vantagens da introdução, da utilização da tecnologia no contexto educativo, num cenário em que é grande número de analfabetos? Isso foi tema de prova, tá? E aí, vamos ver. Se esse é o tema, perguntando para você quais as vantagens. Ó, se ele perguntou quais as vantagens, quer dizer que há vantagens. Você já não pode dizer o contrário, tá? Então, o argumento é que há vantagens. Opa, então nós temos agora que provar quais são essas vantagens. Então você parte de uma sentença declarativa, beleza? A partir dessa sentença declarativa, não há como negar que há inúmeras vantagens relacionadas, a introdução fica a seu critério. Aí, para facilitar, tá, o seu desenvolvimento, você vai elencar aqui, ó, 2 fatos. Por que 2? Porque eu selecionei 2, aqui você poderia selecionar mais, dependendo do tamanho do seu argumento, dependendo do tamanho do seu parágrafo ali. Mas, ó, o primeiro argumento, o primeiro fato a ser colocado é: a tecnologia pode facilitar o processo de alfabetização. Então aqui nós já batemos, tá? Matamos 2 coelhos, tá? A metáfora com uma cajadada só. Por quê? Facilita o processo de alfabetização, uma vez que a tecnologia pode ajudar a reduzir o número de analfabetos. Então eu peguei, ó, os 2 temas aqui, tecnologia na educação e, ó, o contexto dos analfabetos. Isso aqui vai ser o quê? Discutido dentro do tema. Depois eu vou falar para você sobre como montar um parágrafo dissertativo. Você está percebendo que essa minha aula aqui, ó, ela é bem minuciosa, só que ela está sendo completa, cara. Primeiro, eu comecei falando da macroestrutura, da apresentação, aí fui falando para você falando sobre como desenvolver o texto, aí agora introdução, depois como bater os argumentos, e vou falar para você depois sobre como fazer o parágrafo. Isso é muito massa. Então, ó, primeiro item já foi facilitar o processo de alfabetização. E outra coisa, a tecnologia no contexto educacional auxilia a capacitação dos professores. E aí eu quero que você utilize exemplos para isso, porque afinal de contas você está citando um fato. Para citar o fato você tem que dar um exemplo. Então, exemplo de capacitação dos professores. Os cursos online, aqui você tem um exemplo, nós estamos utilizando a tecnologia como uma espécie de recurso para facilitar, para melhorar a educação? Lógico que estamos. Você que está interagindo comigo agora, está interagindo por meio do quê? Por meio da tecnologia. Tá? É isso que possibilita esse nosso contato. E aí o que você vai fazer agora? Você vai dar uma olhadinha em como eu alinhavei esses elementos. Você vai dar uma olhada lá no seu texto agora, vai parar o vídeo, tá? Vai dar uma olhadinha no texto e vai observar como eu fiz a amarração. Quais foram os elementos de coesão, tá? Como foi que isso se desenvolveu. Faça uma gentileza então agora, para o vídeo, vá lá, observe e depois volte, tá bem? Para aí. Pronto, voltou, né? Já leu, tranquilo. Quero que você faça o quê? Marque
tá? Marque quais foram as minhas estratégias. Eu não fugi desses dois fatos aqui. Poder ter citado outros? Poderia ter citado dados estatísticos, tá bem? Isso ainda ia dar mais peso para a minha argumentação. Esse é o fato, tá joia? Então, o que você pode fazer para treinar isso? Reescrever esse parágrafo que eu acabei de mandar para você, tá? Tentar parafrasear. Aqui vem uma das principais dicas que eu vou dar para você. Quando você está estudando redação, se você tem muita dificuldade para construir o seu texto, você tem um vocabulário assim que você não considera o suficiente, faça o seguinte. Pegue lá, prova do concurso público, tá? Aí pegue os textos da parte de língua portuguesa e vá fazendo a paráfrase. O que é a paráfrase? Reescrevendo aquilo utilizando outros termos. Essa é uma ferramenta, é um recurso importantíssimo para você conseguir desenvolver texto. Depois eu falo mais um pouquinho sobre essa tal paráfrase para você. Tá joia? Então você viu como é que funciona com a enumeração dos fatos. Beleza, vem para cá. Vamos para mais uma estratégia. Outra estratégia que você pode utilizar, essa aqui da alusão histórica. Opa, o que é isso, Paulo? Então, a alusão histórica, meu querido, é o seguinte. Você faz a sua introdução, tá? Faz a sua intro com a mesma estratégia de alusão histórica. Para quê? Para que você consiga estabelecer uma genealogia do assunto. Oh, meu Deus, o que é essa genealogia do assunto? Estabelecer uma cronologia, uma história da onde surgiu, para onde vai, se você conseguir. Então, aqui você precisa ter muita habilidade histórica, tá joia? Ter certeza daquilo que se afirma. Ter certeza daquilo que se afirma. Por exemplo, se eu fosse falar evolução cultural brasileira de 1500 para cá. Então, eu poderia fazer isso. História da cultura brasileira. Ou ainda, poderia falar para você história da democracia no Brasil. Poderia falar para você história da escravidão no Brasil. História da língua portuguesa. E ó, ressaltando os fatos. Então, a dica aqui é a seguinte. Você tem que ter certeza daquilo que você afirma, tá? Então, para isso, nós vamos exigir de você muita o quê? Leitura. Sem leitura, você não consegue citar dados. Porque, já falei para você e vou afirmar, você não pode inventar coisas. Você não pode inventar dados, você não pode inventar data, você não pode inventar pesquisadores que tenham conseguido o resultado qual você gostaria de aplicar. Não pode inventar isso, tá? Olha aqui a dica, não faça firula. Siga a estratégia que melhor agrade, que melhor você consiga desenvolver. Então, ó, eu vou colocar um tema aí para você desenvolver, tá? Você vai ter nas linhas aí, eles falam assim, Pablo, você não vai desenvolver? Esse não. Esse eu vou jogar o tema para você e aqui sim vem a parte legal da minha aula. Eu vou falar para você, aluno, concursando, guerreiro, você vai fazer uma pesquisa para poder desenvolver esse texto. E você vai ter olho e senso crítico para perceber se o seu texto ficou bom ou não. O tema que eu vou colocar é combate às drogas no território brasileiro. E eu quero que você faça um desenvolvimento por alusão histórica, ou seja, você vai ter que buscar dados e vai ter que ler, verificar informações sobre o combate às drogas no território brasileiro. E aí, compor um texto com isso. Você vai ter que compor o texto com os dados referentes a isso. Tem mais coisa? Sim, eu vou falar para vocês sobre mais uma estratégia ainda então. Segura as pontas aí e vem comigo. Bora lá! Agora sim, vamos para a última estratégia, tá? Aí nessa última estratégia, eu apenas vou explicar para você o que você deve fazer. E daí na hora de desenvolver o texto, fica a seu critério, tá bem? Por que eu estou explicando isso? E por que eu estou passando essas dicas? Já disse, para facilitar o seu trabalho, tá? Então eu estou oferecendo opções, tá? Estou oferecendo mecanismos. Bem, o último tipo é esse aqui, o chamado discurso autorizado. Bem, o discurso autorizado também é entendido como fala de especialista. Então, o que você faz aqui? Na introdução, você pode partir de uma simples constatação, tá? Sentença declarativa, você pode partir de uma relação de causa e consequência, de uma relação adversativa, você pode partir na sua introdução do que quiser, porque isso aqui vai servir como fonte, como argumento
para o quê? Defender a sua ideia, para defender aquilo que vai ser apresentado por você, tá joia? E também o discurso autorizado pode ser simplesmente utilizado para um texto informativo, tá? Aquele texto dissertativo informativo. Então, veja bem, o texto utilizado, escrito com discurso autorizado, dá a impressão, passa a impressão, transmite a impressão de maior consistência, tá? Então, dá a impressão de que o seu texto é mais sólido, que ele não está baseado no achismo, ele não foi dito por dizer. Dá-se a impressão de que você conhece o assunto. Aqui, cuidado, não utilizar frases do poeta. Então você fecha o texto. Como já dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Eu recebi um texto desses e botei fogo, tá? Botei fogo assim, ó, assim de esquerda, foi de baixo para cima, assim, ó, queimou bonito. Por quê? Porque isso não serve para uma dissertação. Tá bem? Aí você fala assim, mas eu já vi artigo de opinião e que o cara escreve assim, meu querido, tá, mas ele não tá escrevendo para passar no concurso público, né? Então você tá, não inventa moda, não procure chifre na cabeça do cavalo. A minha mãe já dizia isso, tá? Aí você acabou de dizer um senso comum, um chavão de ditado popular. Mas não estou fazendo redação. Eu estou explicando como fazer. Na hora de escrever, eu não vou utilizar isso aí, lógico. Tá? Ou você vai colocar assim, lá no final do seu texto, como já diria o professor Pablo, não use chifre e cabeça de cavalo. Mas credo, né? Aí você zerou o teu texto e meu trabalho foi por água abaixo. Cuidado, cara, eu quero que você se dê bem. Eu gosto de você. Tá? Então por isso que eu estou te explicando isso. Ó, cuidado com o senso comum. O que é o senso comum? É você utilizar, é de suma importância, é você utilizar aquelas expressões bem cristalizadoras, assim, como país, você vai utilizar como país de todos, né? O Brasil é um país carismático, essas sentenças que todo mundo pode colocar numa redação. Fuja do senso comum. Aí você vai perguntar, Pablo, mas o que é de fato o senso comum? Bem, para você localizar o senso comum, existem, na verdade, dois tipos de senso comum. O senso comum da base cristalizada da redação, que são sentenças prontas já, e que a pessoa utiliza simplesmente para encher linguiça. Por exemplo, a pessoa falar, né, no Brasil contemporâneo, vários detalhes ou várias circunstâncias são importantes para a compreensão do cenário nacional. Tudo isso que eu falei é uma coisa cristalizada, assim, que não tem sentido nenhum. Tá? Eu não falei nada ali. Esse é o sentido comum próprio da estrutura da redação. Agora, existem os sensos, tá? Existem as sentenças do senso comum, que são aquelas oriundas da temática. Então, por exemplo, quando você fala em participação política do povo, aí, o que vai ser senso comum? Falar que o governo não quer que o povo seja instruído, não quer que o povo participe politicamente, porque favorece o governante, que é corrupto. Pronto, isso é o senso comum, tá? Aquela ideia de culpar o governo, de dizer que o governo liga para o povo, isso é senso comum. E cada temática tem o senso comum. Vamos pegar, por exemplo, poluição do meio ambiente. Qual é o principal senso comum? Falar que o ser humano polui o meio ambiente porque ele é materialista, o mundo capitalista dirige ele para ficar comprando as coisas e descartar rapidamente. Isso é senso comum, tá? Então, senso comum, desigualdade social. O ser humano não liga para outra pessoa. Liga pelo celular, né? Então, toma cuidado. Esse senso comum é que acaba com o seu texto. E não inventar moda, tá? Não querer dar uma despertão, inventar um nome, inventar uma citação. Não faça isso. Se você conhecer, tá? Se você conhecer alguma citação cabível e puder fazer a citação literalmente, tá? Coloque entre aspas, não esqueça disso. Coloque a referência, tudo muito bem acertado ali, para que o seu texto ganhe nota boa e fique com o que a gente chama de peso argumentativo. Tá joia? Eu passei para você agora as técnicas para desenvolver o texto. Tá na hora de você praticar um pouco, tá? Então, para um pouquinho o texto aí, vá ler alguns temas de redação, vá praticar um pouco e veja se isso foi eficaz para você. Tá joia? A gente ainda tem mais um pouquinho para estudar, meu guerreiro. Então, força e não desanime. Vamos lá!